Fala galera, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre dengue, certo? Essa doença aí que está um pouco em alta agora nesse momento. Lembrando que a dengue, ela entra dentro das nossas síndromes febris, certo pessoal? Lembrando que quando a gente fala de síndrome febril, principalmente no nosso meio, as três principais que a gente tem que lembrar, no caso, é a dengue, a chikungunya e a zika, tá certo? Então, se você já curte esse tema, esse assunto, né, deixa seu like aí, já segue o nosso canal, compartilha o nosso vídeo, para que mais pessoas possam ver esses temas bem legais que a gente está trazendo para vocês aqui. Combinado? Então, vamos dar início aí de uma forma bem simples, a gente vai escalonando as nossas aulas, tá certo? A gente vai falar agora sobre as principais características, depois a gente vai falar sobre a fisiopatologia e depois a gente vai pegar e vai falar sobre tratamento. Combinado? Então, vamos dar início para a nossa aula aí, lembrando que quando a gente fala da dengue, pessoal, a gente tem que lembrar que ela é uma arbovirose, tá certo? Arbovirose. Beleza, pessoal? Por quê? Quando a gente fala de arbovirose, porque é uma virose que vai ser transmitida por um artrópode, tá certo? Uma virose que será transmitida por um artrópode. Combinado, pessoal? Então, por isso que a gente chama ela, dentro das arboviroses, né, que a gente vai ter a zika, a chikungunya e a dengue, ela é a principal, que a gente fala, né, que é o principal no nosso meio, que é o que a gente mais vai encontrar aí, tá certo? Então, lembre-se sempre desse pequeno detalhe aí. E que a gente vai ter como vetor, olha só que interessante, o vetor que a gente vai ter, que vai transmitir esse cara, é o mesmo para as três doenças, tá certo? Então, quando a gente fala do vetor, no caso, o mosquito, né? Nós estamos falando do famoso Aedes aegypti, né? Opa, aegypti. Combinado, pessoal? Lembrando que o Aedes aegypti, ele vai ser o responsável por transportar esses três vírus diferentes, tá certo? Tanto da chikungunya, quanto da zika, quanto da dengue. Combinado? Porém, geralmente ele acaba carregando um só. Mas pode acontecer desse cara carregar os três vírus ao mesmo tempo? Pode, pessoal. Pode acontecer. E a pessoa pode acontecer no caso também de ter as três doenças ao mesmo tempo, caso esse vetor esteja carregando os três vírus ao mesmo tempo. Então são detalhes aí para a gente saber que podem estar acontecendo. Combinado? E aí um detalhe interessante que eu quero falar para vocês sobre esse mosquito é que ele não voa muito longe, né? Então, lembrando que o mosquito, quando ele nasce, ele tem o foco onde ele está nascendo, ele consegue sobrevoar no máximo 200 metros ao redor de onde ele nasceu. Então, por isso que acaba atacando as pessoas próximas ao local de nascimento. Então, se uma casa está infectada, geralmente os vizinhos podem ser infectados, tá bom? Ele não consegue voar muito alto. E ele também não consegue voar em grandes altitudes, tá certo? Ele não consegue pegar locais muito altos. Então, dos locais mais baixos. Porém, ele pode chegar num apartamento lá no 8º andar? Pode, através do elevador. Ele pode entrar no elevador e subir, tá bom? Então, esse é um pequeno detalhe. E outra coisinha em relação, quem vai picar realmente o ser humano é o vetor, no caso, é a mosquita, né? É a mulher, no caso, é a fêmea. Por quê? Ela que precisa do sangue humano para que ela consiga promover a reprodução dos seus filhotinhos ali, né? Já o mosquito, o homem, o macho, ele não precisa de sangue humano, tá certo? Ele, sangue de cachorro, qualquer outra coisa, ele consegue promover a sua existência. Combinado, pessoal? Então, um detalhezinho interessante aí que a gente tem que saber em relação a esse cara aí, tá bom? Bom, já em relação ao agente etiológico que a gente está falando aí, ó, então eu vou colocar só aí, tá bom? Agente etiológico, no caso a gente está falando do flavivírus, né? Flavivírus, que é o cara aí da dengue, né? E o flavivírus, a gente tem que saber que ele pode ser dividido em 4 sorotipos, tá certo? Então a gente vai ter o flavivírus do tipo 1, 2, 3 e 4. Combinado, pessoal? E que ele é um vírus de tipo RNA. O material genético dele é RNA. Combinado? Então, eu já vou entrar num detalhe interessante daqui a pouquinho em relação a essas questões dos sorotipos que a gente está falando. Combinado? Mas só para a gente já entender mais um outro detalhe, que o período de incubação desse cara aqui, ó, então o período de incubação, ele pode durar aí
no caso aí, ele pode ir de 3 a 10 dias, tá bom? Então, de 3 a 10 dias é o que pode demorar desde a picada do mosquito até o início dos sintomas, mas que geralmente já começa a aparecer ali no primeiro ou segundo dia, tá bom? Então, a gente vai ver que interessante isso daí. Agora, em relação aos sorotipos que a gente vai estar falando, eu quero entrar num detalhezinho importante, porque é o seguinte, a gente falou que a gente tem 4 sorotipos, né? O 1, o 2, o 3 e o 4. Quando uma pessoa ela é picada pelo mosquito, ela começa a desenvolver a dengue, tá certo? Ela vai criar imunidade para aquele sorotipo específico, combinado? Então vamos supor que a pessoa ela foi lá e foi picada e ela recebeu o sorotipo do tipo 1 aqui. Então ela vai criar uma imunidade para esse cara aqui, tá certo? Ela vai criar uma imunidade. Então, eu estarei imune ao sorotipo tipo 1, porém eu não estarei mais ao 2, ao 3 e ao 4. Eu ainda poderei ter o 2, o 3 e o 4, ou seja, eu posso ter mais 3 vezes dengue ainda, né? Então eu posso ter 4 vezes eu posso ter dengue, tá certo? E em relação à imunidade, eu quero frisar um detalhe importante para vocês aqui, que tem a capacidade, quando a gente adquire dengue, a gente tem a capacidade de adquirir 2 tipos de imunidade, tá certo? A imunidade homóloga, que quer dizer o quê, pessoal? Específica para aquele sorotipo. Ou seja, eu peguei o sorotipo 1, eu vou criar anticorpos para o tipo 1. Tá certo? Então, eu estarei imune ao tipo 1. Agora, eu também posso criar uma imunidade conhecida como heteróloga. Tá certo? Heteróloga. Essa daqui é uma imunidade que ela vai... aquele anticorpo do tipo 1, ele pode defender a gente contra o tipo 2, 3 ou 4, tá certo? Porém, essa imunidade heteróloga, ela só permanece no nosso corpo 2 a 3 meses após a nossa infecção desse vírus aí que a gente está falando. No caso, se eu tive o tipo 1, os anticorpos do tipo 1, eles conseguem defender o meu corpo contra o tipo 2, 3 e 4 por aproximadamente 2 a 3 meses. Depois, esses anticorpos diminuem, tá certo? Eles diminuem, e aí a gente fica meio que vulnerável novamente aos outros tipos, ao 2, o 3 e o 4. Não sei se vocês entenderam bem, só para que fique claro e a gente consiga, não saia com nenhuma dúvida aqui dessa nossa aula, pessoal, é o seguinte, eu tive o tipo 1, tá certo? Aí o que aconteceu? Eu criei um anticorpo específico para combater esse tipo 1. Então, o meu anticorpo ele consegue promover o quê? A opsonização desse vírus aqui, tá certo? Para quem? Para que o macrófago consiga chegar ali, pegar aquele vírus e promover a fagocitose, tá certo? Só que olha o detalhe. O detalhe é o seguinte, se nesse período de 2 a 3 meses após essa infecção do tipo 1 que eu tiver, por exemplo, infecção do tipo 2, esses mesmos anticorpos que são para o tipo 1 conseguem opsonizar, tá certo? E conseguem fazer a mesma função. E aí eu consigo destruir esse tipo 2 também. Então eu tenho uma imunidade aí heteróloga que dura 2 a 3 meses. Combinado? Porém, aqui tem um detalhe interessante. Graças a essa imunidade heteróloga, é o que a gente pode desenvolver a famosa doença ou forma grave da dengue. Tá certo, pessoal? Porque o que acontece aí? Esses anticorpos do tipo 1 que a gente está falando aqui, ó, quando eles estão em alta, beleza, eles conseguem defender. Porém, depois que passou os 3 meses ali, que começa a diminuir os níveis de anticorpos, o que vai acontecer, pessoal? Se eu tenho uma infecção pelo tipo 2 agora, esquece agora nesse primeiro momento, esquece, já não é mais os 2 ou 3 meses, tá bom? Agora é 5 meses após eu ter desenvolvido a dengue. Se eu tiver o tipo 2 agora, o que vai acontecer? Esses anticorpos, eles vão conseguir fazer uma opsonização, tá certo? Eles vão opsonizar, eles vão ali deixar ele preparado para o macrófago vir. Porém, eles não têm tanta eficácia na destruição. E aí o que vai acontecer? O macrófago vai começar a englobar esse vírus do tipo 2 agora, então o nosso macrófago ele vai ficar cheio, muito cheio de vírus do sorotipo 2 agora. E graças a isso, pessoal, ele vai ter tanto vírus do sorotipo 2, que ele vai começar a ter uma maior ativação, tá certo? Tem uma maior ativação fagocitária. Aí, olha só que interessante, conforme a maior ativação fagocitária que eu tenho, o que vai acontecer? Eu vou ter uma
maior secreção de citocinas, eu tenho um aumento, ou seja, uma maior liberação de citocinas, tá certo? E isso acaba gerando uma tempestade de citocinas. E olha só que interessante, essa tempestade de citocinas é o que vai fazer com que a gente desenvolva a forma grave da dengue, tá certo? Isso que a gente falou agora aqui é conhecido como teoria de Hausten, tá certo? Que é a mais aceita até o momento. Claro que não só a tempestade de citocina pode gerar a forma grave, tá certo? Extremos da vida também pode gerar a forma grave, no caso, menores de 2 anos ou maiores de 50 anos, tá certo? Gestantes, tá certo? Também pode desenvolver a forma grave. Comorbidades, no caso, paciente com insuficiência renal grave, com insuficiência cardíaca grave, com hepatite grave, também podem desenvolver essa forma grave, tá bom? Mas aqui é para que vocês entendam esse pequeno detalhe em relação a eu já ter tido dengue uma vez e poder desenvolver a forma grave quando eu falo da outra vez. Tá bom, pessoal? Agora, só para a gente não pular etapas aí, antes da gente falar da fisiopatologia, eu queria trazer para vocês esse pequeno quadro aqui, ó, que fala sobre as fases da doença, tá bom? Por quê? Ele vai abrir a nossa mente para a gente entender a fisiopatologia, para a gente entender o diagnóstico, para a gente entender o tratamento, tá certo? Então, quando a gente fala das fases da doença, olha só que interessante. Eu tenho várias aqui fatores que a gente tem que estar olhando. Os dias, no caso aqui, né? Eu tenho a temperatura corporal, as manifestações clínicas, os laboratórios inespecíficos e laboratórios específicos, tá bom? E em relação às fases, ó, eu tenho a fase febril, a fase crítica e a fase de recuperação. E a gente vai ver, quando a gente falar da clínica da dengue, a gente vai ter 2 tipos, né? A dengue assintomática e a dengue sintomática. E dentro da sintomática é que a gente entra com essas fases aí, no caso, a febril, tá certo? A fase crítica e a fase de recuperação. Combinado, pessoal? Então, só para a gente fechar aqui essa nossa primeira parte da aula, olha só, nos primeiros dias que a gente vai ter após a incubação, após o período de incubação, a gente vai ter uma febre. E olha só, a febre ela é muito alta, é um febrão que a gente vai falar, né? E aí, quando a gente olha isso daqui, então a gente vai chamar de fase febril, tá certo? Então, por quê? A febre ela é muito alta. E nesse momento, a gente começa a ter uma desidratação. A gente começa a desidratar. A gente vai entender na fisiopatologia por que a gente desidrata, tá certo? E aí, olha só que interessante, tanto que um dos pilares do tratamento é a hidratação volumosa de aí que a gente está falando do paciente, tá certo? E nesse primeiro momento, não tem muita lógica a gente pedir laboratórios inespecíficos, no caso, pedir um hemograma. Por quê? No caso aqui, o que altera, no caso da dengue, para laboratórios inespecíficos? O hematócrito e as plaquetas, principalmente. Claro que também a gente pode apresentar uma leucopenia, né? Mas principalmente os 2 caras que a gente vai olhar são plaquetas e hematócrito. Então, se eu olho para as minhas plaquetas, elas estão normais, e se eu olho para o meu hematócrito, ele está normal nos primeiros dias de doença. Então, não faz muito sentido eu pedir esses exames agora. Já em relação aos laboratórios específicos, a principal fase virêmica estão nos primeiros dias. Então, aqui sim faz sentido eu pedir um exame específico para dengue, no caso do NS1, né? Que a gente vai ver isso mais lá para frente. Tá bom? Depois a gente vai ver que já não tem mais tanta importância o NS1 após o 3º dia de doença aí. Combinado? Depois, pessoal, a gente entra na fase crítica, que é do 4º ao 6º dia. E aqui é onde a gente tem que cuidar mais do paciente. Por quê? É onde a febre ela diminui. E a gente vai ver que quando a febre do paciente com dengue diminui, é o momento que a gente tem que ter maior alerta. Por quê? É onde o paciente pode desenvolver a forma crítica ou grave. O paciente pode seguir uma forma leve ou ele pode desenvolver a doença grave. Tá bom? Por quê? É aqui onde o paciente ele vai desidratar muito, ele vai ter muito extravasamento de líquido para os espaços corporais aí. É aqui onde a gente vai ter que o paciente pode apresentar choque, pode apresentar sangramento, a gente vai ver com a fisiopatologia porque isso acontece. É aqui que o paciente ele vai ter um aumento do hematócrito e diminuição das plaquetas. A gente vai ver que isso acontece porque, no caso, o paciente ele perde muito líquido, as plaquetas são consumidas ou são destruídas, tá certo? E nesse período, a viremia ela já baixou, então não faz muito sentido eu pedir um exame específico do tipo NS1 aí para esse paciente. No caso, já aqui, nesse período de fase crítica, eu, no caso, teria que pedir, no caso, uma RT-PCR, ou seja, isolar o vírus, pedir o isolamento viral, que é o único exame que eu vou conseguir realmente comprovar se é dengue ou não, tá certo?
E aí, beleza. Passando a fase crítica, a gente vem para a fase de recuperação. Combinado? E essa fase que vai do dia 7 ao dia 9, em relação à temperatura, a temperatura vai estar normal, tá certo? Começa a apresentar uma reabsorção daquele líquido para os vasos, e aqui é onde a gente tem que ter um cuidado leve aqui, leve não, cuidado enorme, principalmente com pacientes graves. Por quê? O risco de sobrecarga de líquido pode acontecer. Porque um dos pilares do tratamento da dengue é dar muito líquido para o paciente. Quando o paciente recupera e começa a reabsorver líquido, a gente vai ver que esse líquido que extravasou para o terceiro espaço, ele começa a ser reabsorvido para os vasos. Porém, eu hiperidratei esse paciente, então eu posso gerar uma sobrecarga de líquidos, tá bom? Olho nessa parte aqui de recuperação quando tem paciente grave, tá bom, pessoal? Aqui as plaquetas voltam ao normal, o hematócrito volta ao normal, ele diminui normal de novo. E nesse caso, aqui agora, em relação a laboratório específico, a gente vai ter o IgM que vai estar em alta, tá certo? Ah, Thiago, posso dosar o IgG também? Posso sim, porém não faz muito sentido, né? Porque o IgG ele mostra pra gente mais uma cicatriz sorológica do que a doença em ação, a doença quente ali no momento real, propriamente dita, né? Agora, o IgM, sim, faz sentido eu dosá-lo, porque ele vai mostrar para mim que a doença está ali, que eu tenho realmente a dengue. Tá certo, pessoal? Então, bata um olho nessas fases da doença aqui, tire um print dessa página, dê uma olhada bem, guardem bem isso daqui, porque vai fazer total sentido na hora que a gente falar de fisiopatologia, na hora que a gente falar de clínica, na hora que a gente falar de tratamento e de diagnósticos, tá bom? Então, é interessante a gente saber isso daqui. Beleza, pessoal? Então, em relação à primeira parte do nosso vídeo, era isso que eu queria falar para vocês, era isso que eu tinha para falar, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro, que tenham entendido. No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre fisiopatologia e a clínica da dengue, tá bom? E se der certo a gente já entra nos diagnósticos também, que o diagnóstico já é bem rapidinho. Depois a gente entra na última parte falando mais de tratamento, tá bom? Então, beleza. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado e se curtiu já deixa um like aí, compartilha, segue nosso canal. Valeu, galera. Obrigado.